Bom, pessoal, boa noite a todos que estão nos assistindo. Esse programa é um programa gravado, está sendo numa bela tarde de sol e queremos agradecer a participação e a assistência de cada um que está presente. E nesse momento nós temos o prazer de ter a professora, missionária, doutora, irmã, Bárbara Burns. É um prazer muito grande tê-la com a gente. Para vocês que estão nos acompanhando, começamos numa série chamada Legado dos Mestres, e estamos ouvindo irmãos, irmãs muito queridos que têm contribuído há décadas com a Igreja brasileira, na formação, no ensino, nas exortações, e para nós é um prazer tê-la com a gente. Então, Bárbara, muito obrigado, um prazer. E eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo que a senhora se apresentasse e também falasse um pouco da sua história, da sua infância. Como foi a menina Bárbara Burns? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E a audiência, não sei quem são todas as pessoas que estão assistindo, mas eu estou muito devedor para Reverendo Emanuel, né? É um prazer poder ajudar nesta entrevista. Então, quando eu tive uma infância muito diferente. Eu sou americana e a minha infância é uma longa história de bastante aventuras, porque meu pai não era um pai normal americano. Ele era o primeiro hippie. Eu falo, meu pai era o primeiro hippie que existia, porque ele rejeitava as normas da sociedade e nos levou a viver em vários lugares bem diferentes. Nós moramos num barco um tempo em Los Angeles, no porto de Los Angeles. Nós moramos no deserto, lá no sul de Califórnia, numa barraca, e depois ele trouxe um carro de trem, aqueles antigos trens que tinham carros de madeira. Ele comprou um e levou lá para o deserto. Foi a nossa primeira casa lá no deserto. Foi o pioneiro lá. Tinha um programa lá de homesteading do governo. Então, quem media a propriedade nesses espaços do governo podia ganhar aquela terra pagando $5 queiro. Então, ele comprou 5 alqueires, com $5 cada um, e dividiu também com a família. Então, acabou tendo 20 alqueires. Alqueire americano é um pouco menor do que aqui no Brasil. Eu não sei explicar isso, mas eu sei que é diferente esta palavra. Não se preocupe, quem está nos assistindo vai lá no Google e procura. Pois é, porque alqueire aqui parece muito grande, né? E lá não é tão grande. Mas vocês, então, entendem isso. Aí ele incluiu o irmão dele, cunhado, etc. Então, a gente acabou tendo 20 alqueires. E lá não tinha nada, não tinha eletricidade, não tinha água, era no meio do deserto mesmo, assim. E nós fomos morar lá com minha mãe, meu irmãozinho. Um tempo, meu irmão mais velho também morou lá conosco. Ele tem mais de 10 anos do que a gente, então ele estava lá uns anos. Depois ele foi para o exército, mas era muito primitivo. Emanuel, nós tínhamos escorpiões, aranhas de viúva negra, cascavéis, e sempre cuidar com os cascavéis. E era uma aventura.
E era um lugar que tinha uma tribo indígena, chamada os Cauias. Então, a gente sempre estava achando os artefatos deles, né? Eles moravam lá antigamente. E eu sempre pensei, bem, eu queria ser igual a eles, né? Então, às vezes eu fazia de conta que eu estava vivendo lá sem casa, nada, comendo os cactos e o feijão de uma árvore que tem lá. Então, era uma aventura. Então, eu passei uns anos lá e depois ele teve acesso, ele sempre frequentava a biblioteca, meu pai. Ele era autodidata e ele era construtor de casas também, esse pormenor da vida dele. Porque ele sabia construir casas, então ele construía casas de passeio de pessoas nesta região, para a gente ter um pouco de comida na mesa. Mas ele foi para a biblioteca e estava estudando, descobriu que na Arizona tinha muitas minas de ouro, da época de ouro, né, nos Estados Unidos. Então, tinha pessoas que tinham descoberto muito ouro e vendia. Então, as pessoas sabiam que ele tinha uma veia forte, né, chama veia de ouro forte. E depois a pessoa sumia, morria lá sozinha, ninguém sabia onde eram esses lugares deste ouro. Então, meu pai decidiu ir lá atrás do ouro. E lá nós fomos para a Arizona, então. E ficamos no deserto. Ele subia nas montanhas lá do deserto de Arizona com o jipe dele, com o cachorro dele, e procurando por essas minas. Então, a gente conseguiu, mudamos de estado, mas sempre voltamos para a Califórnia no inverno, quando era bem ameno lá, porque era muito quente no verão, não dava para ficar lá. E ele construía uma ou duas casas para ganhar um pouco de dinheiro. Muito pouco dinheiro, não foi muito dinheiro, não. Então, uma vez estávamos morando num lugar no deserto de Arizona e passou um missionário lá. Tem missionários nos Estados Unidos. Então, era um lugarejo, tinha mais ou menos 50 pessoas morando nesse povoado pequenininho no meio do deserto. E tinha um posto de gasolina com só uma bomba, tinha um lugar para comprar comida, era só isso, e tinha uma escola, onde todos os anos, todas as séries ficavam juntos na mesma sala. E aí foi lá que eu estudei, terceiro série, estava lá. E passou esse missionário, que ele era um missionário que alcançava lugares na Arizona sem igrejas. Então, não tinha igreja lá. E minha mãe, meus pais eram criados na igreja, mas meu pai já estava bastante afastado, mas minha mãe, ela concordou em ajudá-lo. Então, reuníamos crianças nos fins de semana, nos domingos. Minha mãe dava lição com o material que ele dava para ela. E ele passava lá de vez em quando para dar lição, para ver como estava indo. E ele circulou em todo o norte de Arizona, que é um estado do tamanho de Minas Gerais. Bem. E ele tinha um carro velho e ia de lugarejo em lugarejo com essas escolas dominicais. A missão dele chamava American Sunday School Union, a união das escolas dominicais da América. E é bem antigo, bem conhecido lá. Então, um dia ele veio, eu tinha 9 anos, e ele falou, olha, você tem idade, se você quiser ir para o acampamento para crianças, em uma cidade chamada Prescott, que era numa montanha em Arizona. Então, meus pais concordaram e me levaram lá. E nós conhecemos aí esse lugar, Prescott. Olha, eu fiz o acampamento. Que legal. Eu fiquei curioso e eu acho que quem está nos assistindo também.
E aí, ele achou ouro? Não, ele achou ouro uma vez. Essa é uma piada. Era uma piada com todos os amigos dele e conosco, a família, né? Ele estava andando no centro da cidade de Prescott, anos depois. Eu já tinha saído de casa, era anos depois. E eles estavam cavando um buraco para construir o banco, o Banco da América, no centro da cidade. E o sol bateu numa pedra lá no fundo desse buraco, e ele viu, e ele pediu permissão de descer lá. Era uma pedra desse tamanho, cheio de ouro, de alto nível. Era o único ouro mesmo que ele achou. Bem, sempre tem ouro na Arizona. Qualquer terra que você pega, você pode... Aquela panela que ele usava com água, né, tal. Se alguém quiser aprender, eu posso ensinar. Sempre vai ter um pouco de ouro, mas tem que ser ouro rico, né? Ouro de alta qualidade. Sim. E bastante. E essa pedra era uma veia rica. Aí ele tirou, colocou no bolso dele e saiu. Aí ele distribuiu como brincadeira entre os amigos, que ele finalmente achou ouro. Mas quando eu fui para esse acampamento, foi lá que o pregador pregou sobre João 3,16. Uhum. E foi lá que eu era muito pecadora já, com 9 anos. Não era segredo. Eu era terrível. Eu brigava muito na escola e tudo. Tinha brigado. Chegar lá na escola, eu tinha brigado com uma criança, com outra criança. E aí, graças a Deus, eu sabia que eu podia ser perdoado. Então a senhora conheceu Cristo, entregou-se a Cristo com 9 anos, é isso? Com 9 anos. Neste acampamento. Nesse acampamento. Aí viveu nesse acampamento por um tempo? Quanto tempo? Não, era uma semana. Ah, tá, era intensivo, uma semana. É um acampamento de crianças, né? Sim. É muito comum nos Estados Unidos, esse camping, né, cristão, muita gente aceita Cristo. Isso aconteceu comigo. E aí aconteceu. Então, passou uma semana nesse acampamento e voltou para o mesmo local, lá no Arizona, com a família, e continuou a vida lá. Sim. Mas depois mudamos para Prescott. Porque começou a ficar muito quente no deserto de Arizona, né? E naquele povoado. Então, alguém falou para fazer camping. A nossa família gostava muito de fazer camping com a barraca e tudo. Então, nós fomos lá para passar 2 semanas e aí gostamos demais da cidade, aí nós mudamos para lá depois. Aí ficamos a metade do ano em Prescott, que era no verão, e a metade em Califórnia no inverno. Como foi a educação? Como a senhora estudava? Foi porque a educação foi muito complicada, porque eu mudava muito de escola. Um ano eu fiquei em 8 escolas diferentes, porque ele não ficou no mesmo lugar sempre. Aqueles povoados, ele mudou para outro lugar, ver se ele achava em outro lugar, né? Então, eu fiquei, se não me engano, parece muito agora, mas 8 escolas. Mas deixa-me contar uma história também, como Deus cuida das pessoas com alguns detalhes. Porque tudo isso era preparo missionário para mim, sem eu saber, né? E meu avô, que morava conosco bastante tempo,
morava com outro filho dele e com meu pai e a nossa família também. Dividiu entre os dois lugares. Aí ele era semi-profissional jogador de beisebol. Então, quando eu tinha 3 anos, ele já estava lá e eu com taco na mão, aprendendo a jogar beisebol. E eu era boa jogadora de beisebol, excelente. Olha, eu acho que Então, muita gente não sabe disso, hein? Nestas escolas, as crianças são cruéis, muitas vezes, né? Esse bullying não é de hoje. Então, a escola já está em andamento, os grupos já se formaram e vem uma criança nova. Às vezes não é nada fácil para aquela criança. Mas dentro de uma semana, todo mundo queria ser amigo meu, por causa que eu era o melhor jogador de beisebol na escola. Aí eles queriam que eu escolhesse o time deles, tudo isso, né? Então, usou o meu avô para eu não ficar muito quebrado, né, com esse bullying indo de escola em escola. Eu dou graças a Deus por ele, nesse sentido. Sim, então, como foi, então, o chamado da senhora? Como falou assim, olha, eu quero ser missionária. Certo. Bem, eu já tinha essa experiência missionária, né? Que era o missionário dentro dos Estados Unidos, mas ele plantava igrejas, plantava essas escolas dominicais e muitas vezes se tornaram igrejas. Então, eu já sabia sobre missões. E aí, depois de um tempo em Prescott, nós continuamos nesse grupo com ele um tempo. Depois, eu fui para a Igreja Batista, porque eu tinha amigos na escola que eram da primeira Igreja Batista da cidade. Eu tinha 14 anos. Aí eu fui para a igreja, comecei a ir para a Igreja Batista, eu tinha uma mocidade muito forte, e eu me lembro uma noite, com 14 anos, eu me lembro uma noite que um missionário lá, um casal, falaram na igreja e mostraram slides e tudo. Eram missionários numa selva, num lugar, não sei onde. Eles tinham que comer carne de macaco. E eu não sei onde foi esse lugar. Mas aquela noite eu senti que Deus queria isso para mim, queria que eu fosse missionário. Então eu fui para frente, eles fizeram um apelo, eu fui para frente e graças a Deus, aquela igreja foi muito importante na minha vida, porque foi uma igreja com bastante visão missionária. Eles queriam que os jovens fossem missionários. Os pais queriam que seus filhos fossem missionários. Missionários passavam lá toda hora. Eles sempre estavam orando pelos missionários, levantando ofertas para os missionários. O missionário chegava lá, coitado, tinha que assistir tudo. Tinha que ir para todas as classes de escola dominical, pregar nos cultos, a gente conversava. Então, era uma coisa muito ativa na igreja. Então, quando eu fui para frente, o casal que era responsável pela mocidade, da minha idade, os adolescentes, eles me chamavam para a casa deles depois do culto. Era noite, o culto à noite. Aí eu fui lá, eu me lembro que era frio, tinha que ser frio, porque eles tinham a lareira acesa na sala. Eles falaram, por que você foi para frente hoje? E eu falei, porque Deus me chamou para ser missionário no Brasil. Eu tinha certeza que era Brasil. Aí eles não falaram, que é isso? Você é muito jovem, não sabe, é impossível saber. Você vai casar, vai fazer a sua vida. Nada disso. Eles ajoelharam comigo na sala e oraram comigo para eu ser missionário no Brasil. E toda a igreja mobilizou para me discipular,
porque eu nunca tinha sido discipulado numa igreja local. Então, aquela igreja, eles me adotaram, mas toda a mocidade era adotada pelos adultos. Não tinha essa coisa de igreja com a mocidade num canto e os adultos em outro. A gente sabia que nós éramos amados, importantes para eles. Eles participavam sempre dos nossos jogos da escola, ajudou em festas, nos levavam em lugares para passeios. Sempre tínhamos atividades adultos ajudando. Então, era uma igreja excepcional. E eu tenho muita saudade disso. Puxa, que bonito, né? Porque era uma igreja unida, não tinha... Era uma coisa que, para mim, era uma igreja mesmo, bíblica, né? Assim, sem separações. E muito amor e muito cuidado. Pessoas chamavam a minha atenção. Olha, pastor, até colegas e os pais dos meus colegas, às vezes eles viam eu com uma coisa que precisava melhorar, eles falavam para mim. Mas eu sempre sabia que era porque eles me amavam. E eu me lembro alguns dessas chamadas de atenção. Foi muito excelente na minha vida. Eu dou graças a Deus. Então a senhora foi adotada, né, por esta igreja que discipulou, acompanhou. Eu imagino o choque que tenha sido quando chegou no Brasil a realidade diferente, as nossas igrejas, né, departamentalizadas, né, em grupos, e jovens ali, criança assada. É muito difícil mesmo, é muito diferente, né? Então, eu fico batendo nessa tecla, porque eu tenho falado em muitas igrejas no Brasil, né? Aí eu sempre falo, e eu desafio a igreja a fazer isso, mas é difícil porque é meio fixo. Uhum. O sistema é diferente. E uma coisa que aquela igreja fazia, que eu sempre falo para a igreja, faça isso. Uma vez por ano, por 8 dias, a mocidade tomava conta da igreja. Então, fazia tudo, todas as funções na igreja, de tesoureiro, de faxineiro, de coral, de ensinar na escola dominical, de dirigir a reunião de senhores, diáconos, tudo, de pregar. Então, tinha um adulto junto, orientando, e o jovem fazia isso. Então, no último ano que eu estive lá, eles falaram que eu tenho que pregar. Quase morri de coração. E uma senhora me ajudou. Eu me lembro até agora a minha mensagem, em Daniel 10, Daniel 6, 10. Aí ela fez eu escolher o texto, escrever uma mensagem, dar o esboço, mostrar para ela, falar para o espelho. Depois eu tinha que ir para a casa dela falar. Por uns 3 meses ela ficou me ajudando. Aí chegou o dia, né, que eu tenho que pregar. Que beleza! E todo mundo elogiou. Se eu tivesse falado ruim mesmo, eles teriam me elogiado, né? Eles davam todo o apoio. Ai, ai. Bom, então... Mas eu desafio as igrejas a fazerem isso. Uhum. Então teve esse chamado. E como foi o estudo para se preparar para, de fato, ir para o campo missionário, ou vir para o campo missionário, que foi para cá, para o Brasil? Então, a nossa igreja era ligada com a Batista Conservadora, nos Estados Unidos, que é a agência missionária de sede das edições Vida Nova, né? Eles tinham vários missionários aqui no Brasil. O Seminário Batista de Brasília começou com eles, no Piauí. E eram meus amigos, eu conheci vários deles, né? Então, eles tinham requisitos para os missionários. E os requisitos eram bacharel e estudos
teológicos e missiológicos. Então, eu segui essa orientação. Aí eu tenho bacharel em enfermagem e eu tenho o mestrado do seminário da Batista Conservadora em Denver. Chama Denver Seminary agora. Então, isso eu cumpri os requisitos. Mas eu não vim para o Brasil com eles. Essa é outra longa história. A senhora passou um tempo na África, né? Eu fui com o Jocum para a África. Porque quando eu cheguei aqui, agora estamos pulando a história. Eu cheguei, né? Aqui. Consegui chegar. Mas sem a missão deles. Mas eu logo vi. Eu fui lá. Você faz parte da herança desse movimento carismático de renovação no Brasil. Betel fazia parte disso. E tinha essa renovação, movimentos no Brasil de renovação, nos anos 60. Então, tinha aqui em João Pessoa, tinha em Belo Horizonte, e tinha no lugar onde Deus me mandou, lá no Paraná, em Cianorte. Aí Deus me mandou lá para o Cianorte. E eu cheguei lá, eu nunca na minha vida tinha visto nada igual. Não, nunca. Eu nunca tinha pregado numa praça pública. E os alunos lá me botaram para pregar. Ainda bem que eu tinha aquela experiência de pregar na minha igreja, né? Porque eu nem sabia que eu ia pregar. Eu não sabia, eu mal falava português. Os alunos lá na praça com guitarra, cantando, orando, toda essa coisa, várias palavras. Depois o aluno encarregado ele falou: agora nossa professora está aqui e ela vai dar a palavra. Eu não sabia. Depois eu fiquei sabendo, você tem que sempre estar preparado aqui no Brasil. Aí eu falei, nem sei o que eu falei, mas e vigílias todas as semanas, na sexta-feira à noite, e muitos milagres. Eu vi pessoas curadas, eu vi pessoas libertas de demônios. E eu vi transformações na vida dos meus alunos. Era uma coisa, era uma comunidade igual a Betel. É uma escola, comunidade, e muito de oração, muito de estudo bíblico. Era uma coisa impressionante. Eu nunca tinha visto isso. Eu aprendi muito através de tudo isso. Então, mas eu vi tudo isso, não vi nenhum missionário por aí. Que colocava o orçamento, né, da igreja, colocava no lugar atrás, em público. Esse também foi uma surpresa. Tinha lá o dizimista, quanto ele tinha dado e tudo, e quanto eles gastaram. Não tinha nenhum missionário transcultural. Eles estavam plantando igrejas em volta, estavam fazendo muita coisa, muito animados, muito crentes, mas eu perguntei para o pastor: vocês não sustentam nenhum missionário em outro lugar, onde não tem o evangelho ainda? Ele falou: não, assim, para americanos. Quer dizer, nós não temos capacidade de fazer isso. Então, Deus colocou isso no meu coração, no meu primeiro ano lá. E aí eu comecei a falar que Deus vai usar os brasileiros também. E aí eu comecei a bater nesta tecla, né, assim, os cultos e tudo. Há quantos anos a senhora está no Brasil, trabalhando no Brasil? 52 anos agora. 52 anos. Para vocês que estão nos assistindo, a missionária Bárbara, ela trabalha na missão Juvep, em João Pessoa, com implantação de igreja no sertão, e tem contribuído bastante na formação de diversos obreiros, diversos
pastores, missionários espalhados não só no sertão, mas no Brasil e fora dele, né? Como a senhora enxerga hoje, depois desses 52 anos, a igreja brasileira, a missiologia brasileira? A senhora vê uma crescente, uma estagnação ou uma diminuição da mentalidade missiológica, do envolvimento na obra missionária? Como é que nós estamos? Bem, essa é uma pergunta bem complexa, porque eu não acho que estamos bem. O que aconteceu, posso olhar para esses anos todos que eu participei dos congressos, no planejamento dos congressos, a AMTB, a PMB, eu comecei a Associação de Professores de Missões, que começou dentro do AMTB, agora voltou para a AMTB. Então, nós passamos alguns anos vibrantes, assim, porque não tinha, era uma visão nova, e tinha um grupo pequenininho de várias denominações. Tinha pessoas de vários, assim, tipos de denominação, que estavam também, Deus tinha dado esta visão, inclusive aqui no Betel. Era um componente forte, a Dona Lídia e a Durvalina aqui. Então, a gente, e outras pessoas, talvez 10 pessoas no início, não mais do que isso. E éramos os únicos professores de missões, as únicas pessoas que tinham esta visão, que podia falar nas escolas e nas igrejas sobre missões. Esses são os anos de 70. Então, começou a crescer. E começou a missão Antioquia, lá na Enzia Norte, começou lá na minha casa. E depois fomos para a missão Antioquia, foi para São Paulo, e nós unimos com o CEPAL, unimos com Edson Queiroz, da Primeira Igreja Batista, onde eu estava frequentando, e algumas outras pessoas. Aí, o que aconteceu? Nós começamos café da manhã. Cada 2 semanas nós tivemos um café na casa de alguém desse grupo. E começamos a convidar outras pessoas. Assim que Edson Queiroz chegou, que convidamos ele. Aí começou assim, ferver a coisa, e Edson movimentou tudo. E aí ele foi e conheceu o pessoal de Guatemala. Esqueci o nome agora da pessoa que fez Comiban. Aí começou também no mesmo tempo a AMTB, começou, não por lá, mas já estava funcionando a AMTB. Então, uniu esses componentes e planejamos Comiban, os congressos brasileiros de missões. Aí começou a crescer bastante. E com muita... Porque todo mundo estava com medo. Não tínhamos recursos, não tínhamos muita gente, não tínhamos muito apoio. Então, aquela pressão nos uniu muito, com uma visão em comum. Aí, nos últimos anos, igrejas foram aderindo, né? Como IBAN, especialmente, os congressos. Então, houve um impacto nas igrejas. Edson Queiroz viajou esse território todo, falando em igrejas, como ele começou missões e cresceu a igreja. Então, ele contando a história dele, ele motivou muita gente. Mas começou, assim, algumas ideologias, algumas divisões, e um pouco de crítica de um lado para o outro lado. Então, eu sinto muito, mas eu espero que esteja enganado. Mas eu acho que não tem aquela unidade mais. E muitas igrejas que se tornaram igrejas missionárias,
e enviar missionários, eles têm perdido essa visão. Tem algumas igrejas que são fiéis, mesmo, sim, que mandam missionários, que têm a visão, que são fiéis em sustentar os seus missionários, que entendem missões, que levantam outros missionários. Tem igrejas assim, mas tem muitas outras igrejas que desistiram e algumas ondas que chegaram no Brasil que contribuíram para isso, infelizmente, que diminuiu este fervor missionário de alcançar aqueles povos não alcançados, que ainda não têm noção do Evangelho, não tem nenhum contato com nada sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia, nada, nada, nem rádio, nem literatura, nem nada. Então, tem muitos povos ainda que são assim. E Jesus falou para ir até os confins da terra. Então, nossa tarefa não parou ainda. E ele vai voltar depois, e terminamos, né? Mateus 24, 14. Então, nós temos que ter, para mim, Manuel, essa tem que ser a prioridade de todas as igrejas. Jesus deixou como prioridade, claro, em Mateus e na grande comissão, em todos os evangelhos e em Atos, ele deixou como prioridade de ir até os confins da terra. Não é de construir templos novos e bonitos, não é para expandir nossa igreja, não é para crescer muito, nem é para fazer muitas ações sociais. Eu estou muito em favor de ações. Eu sou enfermeira de saúde pública. Trabalhei na ação social. Eu sempre fui envolvido em trabalhos em favelas, coisas assim. Mas isto não é a prioridade. Jesus falou para levar o evangelho, que ele explicou bem em Lucas 24, de falar que as pessoas, através de Jesus, veem Jesus Cristo, o sacrifício dele, as pessoas são perdoadas. São transformados eternamente, tanto aqui como eternamente. Então, esse é a grande comissão. E nunca podemos esquecer disso, ou colocar isso como principal em nossas ações. Então, essas coisas têm diminuído a visão de alcançar os não alcançados e tem criado um pouco de divisão no movimento missionário do Brasil. Essa é a minha percepção. Uma pena, uma pena. Que Deus tenha misericórdia de nós, como igreja, e faça com que a gente enxergue e priorize aquilo que Ele enxerga e Ele prioriza. Caminhando para o final, e desde já agradeço muito a participação. Não tem jeito, eu chamo de senhora, viu? Não tem jeito. Eu sei que é Bárbara, é Bárbara. Eu não consigo chamar de Bárbara, é senhora. Mas porque você é nordestino. Isso, eu sou nordestino, conhece muito bem minha mãe, minha irmã, e eu fui educada assim, então é senhora. Essa sua mãe, eu estou ao lado da sua irmã todos os dias. Minha irmã é uma benção. Então, eu gostaria que a senhora falasse para nós, encerrando assim a nossa conversa, que conselho a senhora daria para aquele que está nos assistindo, que tem um chamado ministerial, vocacional, aquele que está começando a vida estudantil num seminário, ou aquele que está começando a vida ministerial, sabe? Começando agora. Que conselhos a senhora daria para nós, os mais jovens? Como eu sou professora de missões, eu sempre estou falando para pessoas sobre isso, né? Mas tem umas coisas que eu acho essenciais
E se você está no início da vida de serviço ao Senhor, então, tem uma coisa que não pode faltar na sua vida, e é o momento de sós com Deus. Todos os dias. Que você começa o seu dia, ou ter um momento no seu dia, que você leva a palavra junto com você, você vai meditar na palavra, vai conversar com Deus, e você vai, a Bíblia diz isso de ficar no lugar recluso, né? Um lugar que você pode ficar sozinho. É isso que Jesus fazia quando ele orava ao Pai. Ele foi no meio do deserto, ou ele foi numa montanha. Então, esse tem que fazer parte. E aquela igreja da minha adolescência, eles nos ensinaram como fazer isso. Fazia parte do ensino de saber como fazer sós com Deus. Eu comecei lá com 14 anos. Eu tive um lugar separado para mim. Eu ia lá, era fora de casa, numa pedra lá. E eles nos davam cartas de oração aos missionários, e eu levava a minha Bíblia, então eu orava, e acostumei com isso. Esse serviu para mim até agora. Teve época na minha vida que eu pensei, eu não tenho tempo para esse aí. Quando eu cheguei lá em Cianorte, a primeira vez era muito puxado, era terrivelmente puxado. É porque uma coisa da cultura brasileira é que não valoriza muito o sono. E americano valoriza. Se você compara as duas culturas, há uma diferença cultural. Então, eu não dormia. Era reunião até meia-noite, era levantar de madrugada para orar, era vigília, era trabalhos práticos no fim de semana, preparo de aulas, dar aula, aconselhar os alunos. Então, eu falei para o Senhor, olha, eu sou missionária agora, eu não tenho tempo de orar para o Senhor. Eu orava muito com eles. E eu fiquei doente. No fim do semestre, meu primeiro semestre lá, fiquei muito doente. Aí eu saí de lá e o Senhor falou para mim, muito forte, você não está orando. Eu falei, mas estou orando toda hora. Ele falou, não está orando. Você não está em comunhão comigo. Aí, quando eu voltei para lá, eu falei, desculpe, mas esse vai ser minha rotina. Eu não posso não ter esta hora, pelo menos, de sós com Deus. Então, gente, às vezes você vai ficar num lugar onde não tem apoio de ninguém. Pode ficar em lugares de ter muito apoio. Um é perigoso quanto o outro. Então, você precisa ter essa conexão com Deus para Ele orientar você, para Ele satisfazer a sua alma, para você poder louvá-lo, conhecê-lo intimamente. Então, por favor, não deixe de fazer isso. Tanto faz a sua idade. Começa a fazer isso, criar esse hábito. E também, outra orientação que eu daria seria aprende a servir na sua igreja. Procura meios de servir outras pessoas ou servir a igreja, né? Não fica sentado no banco, mas interage, pede, assim, onde eu posso servir, o que eu posso fazer. Aí aceita a orientação dos seus líderes e vai crescendo com esta comunidade que é a sua igreja. Se você vai plantar igrejas, você tem que saber o que é a igreja, o que é a família, qual é o papel da igreja, o que é a igreja para Deus. Então, você precisa experimentar isso bastante fortemente na sua vida antes de ir para o campo missionário. Então, essas seriam duas coisas que eu recomendo. Aí segue as orientações. Eu acho muito importante o preparo. Agora, para mim, o preparo mais importante missionário para a minha vida foi naquela igreja. Eu tenho doutorado em missões, missiologia, mas
não é tão importante para mim quanto aqueles anos que eu passei, até 18 anos naquela igreja. Depois eu mudei de lá e não sou daquela igreja mais, mas aqueles anos lá eram de preparo puro para mim. Mas a minha família, a infância e tudo. Então, aproveita tudo que você pode aprender das outras pessoas, da palavra, das mensagens, do serviço na sua igreja. É muito, muito importante. Amém. E uma coisa que uma outra coisa que é uma atitude. Quero falar sobre uma atitude que é muito importante para o missionário, que não é automático para nós. Nós não temos isso. Jesus falou muitas vezes para os discípulos, eles não aprenderam. Na última ceia, eles estavam ainda com esse problema de falta de humildade. Mas eu creio que eles aprenderam depois. Eles todos aprenderam, porque eles falavam sobre isso. Se eles não tivessem aprendido humildade, nós não estaríamos aqui. Porque cada um estaria protegendo o seu pedaço. Entendeu? Sem fazer discípulos, sem dividir. Então, humildade. E uma coisa que cada missionário transcultural e cada pessoa precisa ter é um espírito de aprendiz. Quando você tem uma experiência negativa, aproveita. Não fica lamentando. Pode ser dolorido mesmo. Mas você fala, agora eu vou crescer nesta área. Eu quero aprender através dessa experiência. Então, toda a vida, o missionário que tem espírito de aprendiz, ele não vai chegar no campo como coronel. Ele vai chegar lá perguntando, né? Como é isso? Por que é isso? E com humildade vai identificar com as pessoas com muito mais facilidade. Se ele vai lá como dono do pedaço, que ele sabe de tudo, é mais difícil. Ele pode estragar muitas coisas. Então, desenvolve um espírito de aprendiz também. Pronto, eu acho que eu já preguei o suficiente, né? Ah, que riqueza! Oh, meu Deus! A gente poderia passar o tempo todo aqui ouvindo e aprendendo. Dizendo, por falar em aprender, né? A senhora lançou um blog. Por favor, faz aí a apresentação para a gente desse blog. Sim, então, esse blog, com sua ajuda valiosa, que está revisando muitos textos de devocionários. Então, eu já escrevi tudo e está sendo revisado. Então, o que é revisado, eu estou colocando no blog. Então, eu estou colocando 2 ou 3 por dia, agora, devocionários, de 3, 4 parágrafos, baseado num texto. E quem conhece bem é Manuel, que está... Ele já tem revisado metade do Novo Testamento, por aí, né? E eu quero falar para aqueles que estão nos ouvindo, ai, como tem sido um alimento, meu Deus, que prazer. Quando eu leio e retorno para ela, eu digo assim, manda mais, que tem sido uma riqueza muito grande. Viu? Muito obrigado. E eu tenho mandado muito mais. Então, o endereço é meu nome, barbaraburns.com.br. Joia. Eu vou pedir até para o nosso editor, o Rui, pastor Rui, para colocar aqui na legenda para quem está nos assistindo e lá consultar, ler. E eu posso falar, pessoal, assim, de coração, sabe? Que riqueza. É uma aula... Eu sou apaixonado, inclusive estou com um texto aqui aberto, das Confissões de Agostinho. E
E eu coloquei como propósito de vida ler as confissões a cada 10 anos da minha vida. Eu li a primeira, eu tinha 20 anos. Já li com 30 e li com 40. E se Deus me permitir chegar aos 50, aos 60, sempre ler. E toda vez que eu leio, eu sou impactado numa ótica diferente. Uma vida, a maturidade vai me fazendo enxergar de forma diferente. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, quem conhece as Confissões de Agostinho, a profundidade, a verdade, sabe, a transparência da vida cristã dele, eu consigo enxergar nesses devocionais da senhora, sabe? É uma pessoa que nos ensina, mas nos ensina com a vivência prática de uma pessoa humana. Não, e geralmente os líderes, de um modo geral, querem passar essa imagem do super-homem, da super-mulher, e nós não somos isso, somos homens falhos, pecadores, mas sabedores que somos necessitados da graça de Deus. É por esta graça que nós nos movemos e fazemos aquilo que ele nos agraciou para fazermos em nome dele, né? Então, vale a pena, uma bênção e muito obrigado. Não ouso falar isso, mas já falando, né? Como uma partezinha da igreja brasileira, queremos agradecer ricamente, de todo o nosso coração, todos esses anos, essa dedicação, as instruções e todo o ensino que a senhora tem despejado em nós, a igreja, e continue sempre, 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 porque nós estamos aqui para aprender com esse belo legado, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada por esta palavra encorajadora. A senhora quer algumas considerações finais para a gente encerrar? Eu quero só agradecer. Eu sou fã do Betel, desde eu conheci Dona Lídia, quando ela foi para a Cianorte, que tinha os grandes encontros lá. Ela foi lá em 73, eu acho. E conheci ela. Depois eu vim visitá-la aqui algumas vezes e tenho tido ligação com Betel. Inclusive, fiquei aqui 5 semanas, acho que foi 84. Fiquei aqui morando no dormitório 5 semanas para um curso intensivo de missões. E Dona Lídia era muito minha amiga. Conheci Dona Ernestina. Admirei muito ela. Eu consegui, Deus permitiu que eu fosse no enterro dela. Então, eu dou graças a Deus pela sua vida. Também, Durvalina é uma das minhas melhores amigas que eu tenho nessa terra. E ela falou tão bem quando ela saiu de lá, né? E aí, ela ficou muito feliz com a que ficou no lugar dela. Então, Deus abençoe vocês muito. Eu agradeço também, porque fez parte da minha vida. Vocês fizeram parte da minha vida. Amém, amém. Então, Deus abençoe você que está nos assistindo. Não perca o nosso próximo programa, nós também conversaremos com uma pessoa muito especial, muito querida, que tem sido um instrumento de Deus há muitos anos para nós, a igreja. Que Deus nos abençoe, fiquem na paz. Amém. Tchau.